Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje eu vou falar sobre o processo de dar e de receber feedback. Foi através de um pedido de tema de um dos ouvintes aí do podcast. Vou falar um pouquinho então sobre esse assunto. Bem, um dos processos descritos no PMBOK e um dos processos mais importantes aí que a gente tem nessa área de projetos é o processo de comunicação. Não é? E comunicação a gente às vezes tem uma má interpretação, né? Achando que o processo de comunicação é simplesmente vai lá, escreve, o outro lê. Não. O processo de dar e de receber feedback é um processo extremamente importante, porque o feedback é a segurança no seu processo de comunicação. Eu gosto muito de citar um vídeo e um livro chamado A Janela de Johari, ou Johari, porque de Joseph Lutt e Harry Ingman, que foram os criadores, ele mostra uma janela com 4 dimensões. É aquilo que é conhecido por você, aquilo que é desconhecido por você, isso no eixo Y, e no eixo X aquilo que é conhecido pelos outros e aquilo que é desconhecido pelos outros. Então nós temos ali nessas 4 áreas uma área que é a área perfeita de dar e receber feedback, que é onde você conhece e as pessoas conhecem você da mesma forma, onde existe uma transparência, as pessoas enxergam você como aquilo que você é, com as suas qualidades, os seus defeitos. Isso torna a comunicação muito mais clara. Nós temos uma outra zona, que é a chamada zona cega. É aquilo que você não conhece, mas os outros sabem de você. Ou seja, só a imagem que os outros têm de você que você não consegue ver. Ou seja, a partir do momento que eu estou aqui mandando uma mensagem para vocês agora, através desse podcast, vocês concordam que cada um de vocês, principalmente aqueles que não me conhecem, deve estar imaginando assim, o Ricardo é alto, baixo? Será que o Ricardo é um cara arrogante? Será que o Ricardo é um cara gente boa? Será que o Ricardo é isso? Será que o Ricardo é aquilo? Vocês estão formando uma imagem. E pode ser que essa imagem seja uma imagem diferente da imagem com que eu mesmo me enxergo. Então, muitas vezes eu posso estar falando uma coisa para vocês e pode estar dando a percepção para vocês o quê? De algo diferente. Isso é o chamado zona cega. Existe uma outra zona que é uma zona oculta. É aquela zona onde eu me conheço, mas vocês não conhecem. Normalmente estão associadas aos medos das pessoas, etc. E existe uma quarta e última zona que é aquela zona oculta. É que, de repente, eu tenho determinados comportamentos que nem eu sei justificar e nem ninguém. Ou seja, é dentro de uma área, experiências passadas que você não se lembra, etc. Por que eu estou tentando contextualizar esse conceito? Porque, muitas vezes, dar um feedback, receber um feedback, é um processo extremamente complexo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, então envolve cultura, valor, julgamento, percepções. Então, ao chegar para uma pessoa e falar assim, bom trabalho, às vezes a pessoa pode estar interpretando assim, ele está brincando, ele está ironizando. Então, todo um conceito de... se a gente está, por exemplo, na comunicação oral, da gesticulação, da forma com que nós colocamos a palavra, eu, por exemplo, eu acho um barato esse processo de dar e receber de feedback, na etiqueta, a etiqueta via web. Poxa, outro dia eu mandei um e-mail para uma pessoa e eu escrevi esse e-mail em caixa alta. Aí a pessoa mandou um reply para mim assim, para de gritar. Aí eu falei, o quê? Ele, caixa alta é gritando. Eu falei assim, cara, foi mal, é porque eu deixei o caps lock ligado. Olha só, cara. Então, olhem como é que o processo de dar e receber feedback assim, é complexo. Porque para mim, eu simplesmente, não sei, por algum motivo, não desliguei o caps lock. Para outra pessoa era assim, não, o Ricardo está profundamente nervoso e irado com aquilo. Então, o feedback é uma coisa que a gente tem que tomar muito mais... Olha, eu vou te falar, a gente tem que tomar talvez tanto ou mais cuidado quanto a primeira informação que a gente dá com o feedback. Porque se a gente der um feedback errado, né, muitas vezes nós podemos destruir a motivação das pessoas, nós podemos destruir o nosso processo de comunicação, nós podemos fazer com que as pessoas entendam completamente diferente a ideia. E nós podemos nos passar por arrogantes, por pretensiosos, por desinformados, exatamente por quê? Porque simplesmente a gente não comunicou bem. Então, quando a gente hoje pensar em comunicação, a gente tem que pensar o seguinte, eu dou a informação e eu tenho que dar o feedback dentro da maior clareza possível, entendendo que existe todo um contexto humano, cultural, que está envolvido. E que eu preciso passar a mensagem e não o processo cultural. Porque às vezes eu falo sim, mas a forma com que eu falo esse sim é um não. É um não. Então, eu gosto muito de ter um vídeo do William Ury de negociação, que eu acho um barato, né? Ele fala de uma negociação dos americanos com os coreanos,
E aí os americanos chegaram lá para fazer uma compra nos coreanos, e aí os coreanos, os americanos chegaram e falaram: vocês têm interesse em vender tudo? Aí os coreanos, por uma questão de tradição, eles nunca falam não. Aí eles chegaram e falaram: talvez para o coreano é não. E aí, talvez para o americano, eles voltaram com toda a esperança e fizeram todo um plano de negócios, etc. Tal. Voltaram lá nos coreanos, aí o coreano não entendeu nada, porque para ele o talvez era não. Então, entender como é que é o processo de feedback. Tem um livro muito legal que eu gosto, chamado Doing Business Internationally, que fala exatamente sobre esses aspectos culturais dentro do processo de comunicação. É muito interessante para a gente poder entender como é que outros países operam, como é que outras culturas operam no processo de dar e receber feedback. É uma coisa para a gente pensar aí ao longo dessa semana. Pessoal, até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.